A Polônia prepara um passo radical em relação aos ucranianos. Uma declaração bombástica sobre deportação já abalou o país. Centros especiais para o retorno de ucranianos, debates políticos acalorados e uma reação que pode surpreender. Enquanto isso, um novo escândalo eclode nas ruas da Polônia. Um homem gritando sobre bandeira ataca brutalmente as pessoas e então algo chocante é revelado. E mais uma repercussão. Desconhecidos vandalizam um memorial militar ucraniano. Uma coincidência casual ou uma tendência perigosa? Por que a tensão em torno dos ucranianos na Polônia só aumenta? Quem e por que está colocando lenha na fogueira? As respostas que podem te surpreender em instantes. Olá, eu sou Solomia Dovgalik e este é o Ucrânia Hoje com as últimas notícias. Na Polônia foi feita uma declaração política contundente que já gerou discussões acaloradas. O partido de oposição Lei e Justiça propôs deportar homens ucranianos em idade de recrutamento que não trabalham legalmente na Polônia. A informação é de uma publicação polonesa. Além disso, fala-se até na criação de centros especiais de deportação que, segundo os autores da iniciativa, devem acelerar o processo de retorno dos ucranianos à sua terra natal. O iniciador da proposta foi um representante do partido. Segundo ele, tal política supostamente ajudará a Ucrânia a terminar a guerra mais rapidamente. Uma das primeiras e mais importantes decisões do governo será a decisão sobre a deportação de homens ucranianos em idade de recrutamento que não trabalham legalmente na Polônia. Eles terão a oportunidade de lutar pela sua pátria para que o horror desta guerra termine mais rapidamente. E o Estado polonês ajudará nisso de forma decisiva, categórica e intransigente. No entanto, há um nuance importante. Atualmente, o Lei e Justiça está na oposição, portanto, esta proposta não é uma decisão das autoridades polonesas e só pode ser implementada caso o partido retorne ao poder. E enquanto na Polônia apenas se discute possíveis mudanças em relação aos ucranianos, no próprio país já estão ocorrendo incidentes preocupantes motivados por ódio nacional. Em Gdansk, um homem embriagado atacou pedestres, gritando insultos sobre bandeira. O mais cínico é que as duas pessoas que ele espancou brutalmente acabaram sendo polonesas. No entanto, ele pensou que fossem ucranianos. Inicialmente, o cidadão polonês de 37 anos começou a importunar um ucraniano por causa de seu sotaque. Quando ele fugiu, o agressor voltou-se para outros dois homens, decidindo que eles também eram ucranianos. Testemunhas relatam que o agressor gritava sobre bandeira, comportava-se de forma agressiva e insultava as pessoas com palavrões. Ele começou a chamá-los de apoiadores de bandeira. Ele estava agressivo e vulgar. Durante o ataque, uma das vítimas sofreu uma fratura no braço. Mais tarde, descobriu-se que as vítimas eram pai e filho, ambos cidadãos poloneses. Após a fuga, o agressor foi detido por outra patrulha policial. A verificação mostrou o homem tinha mais de 1,5 por mil de álcool no sangue e ele ainda estava dirigindo sem carteira de motorista. A polícia polonesa informou que o homem já foi acusado de agressão, vandalismo e insultos por motivos nacionais. Segundo informações da mídia polonesa, ele enfrenta até 7 anos e meio de prisão. E a promotoria já aplicou ao suspeito vigilância policial e o proibiu de se aproximar das vítimas ou de entrar em contato com elas. Ele enfrenta até 7 anos e meio de prisão, já que a polícia classifica o incidente como vandalismo. A promotoria de Gdansk colocou o homem de 37 anos sob vigilância policial. Ele também está proibido de se aproximar das vítimas ou de entrar em contato com elas. E este está longe de ser o único caso de grande repercussão dos últimos dias. Em meio a declarações políticas acaloradas e ataques a pessoas, outro escândalo eclodiu na Polônia. Desta vez, o alvo foi um memorial militar ucraniano. Na Voivódia de Lublin, vândalos desconhecidos danificaram um local de memória onde são homenageados os soldados ucranianos mortos. O incidente provocou uma reação dura da embaixada da Ucrânia na Polônia. Diplomatas ucranianos declararam que desconhecidos profanaram mais uma vez o local de memória, danificaram o memorial e violaram o seu estado adequado. Quaisquer manifestações de destruição, pilhagem ou dano intencional a locais de memória são inaceitáveis. Os diplomatas enfatizaram que os locais de sepultamento e memoriais, independentemente de discussões políticas, devem permanecer como símbolos de respeito e dignidade humana.
A embaixada apelou às autoridades polacas para que investiguem urgentemente o ato de vandalismo, identifiquem os culpados, responsabilizem-nos e restaurem o memorial danificado. Vale lembrar que este não é o primeiro caso de profanação de locais de memória ucranianos na Polônia, o que mais uma vez agrava a questão sensível da memória histórica e da segurança da comunidade ucraniana. Os ucranianos na Polônia relatam cada vez mais que enfrentam insultos devido à língua ucraniana, ao sotaque ou até mesmo à própria origem. Conflitos surgem no transporte, em lojas, escolas, no trabalho e durante a busca por moradia. Nos últimos dias, ganharam ampla repercussão vídeos nos quais ucranianos são abertamente insultados apenas por falarem ucraniano. Nesse contexto, cada vez mais cidadãos nossos tomam a difícil decisão de deixar a Polônia e buscar um lugar mais seguro para viver em outros países da Europa ou retornar à Ucrânia. Estamos nos mudando da Polônia. Finalmente, eu também estou gravando este vídeo e nós estamos caindo fora daqui. Empacotamos um monte de coisas. Claro, nem tudo coube. Moramos aqui por 1 ano. Agradecemos à Polónia por tudo, mas por razões políticas, por causa da atitude em relação aos ucranianos na Polónia, não queremos ficar aqui e estamos seguindo em frente. O que causa preocupação especial é que a tensão é cada vez mais alimentada por declarações políticas. No espaço informativo polonês, a retórica anti-ucraniana tem soado mais ativamente ultimamente, e temas históricos estão sendo usados na luta política. Especialistas alertam: quando tais declarações se tornam parte da discussão pública, isso pode afetar também a própria atitude das pessoas no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, há outro lado desta história, sobre o qual também é preciso falar. Enquanto cada vez mais ucranianos relatam casos de agressão e discriminação na Polônia, crimes isolados cometidos por cidadãos da Ucrânia também causam ampla repercussão social e apenas agravam a tensão entre as pessoas. Foi exatamente um caso desses que aconteceu em Wrocław, é o que relata uma publicação polonesa. Lá, um cidadão ucraniano de 18 anos foi detido sob suspeita de um ataque com faca contra uma cidadã polonesa. A mulher ferida foi hospitalizada e o próprio suspeito foi detido rapidamente. Posteriormente, ele foi formalmente acusado de tentativa de homicídio e o tribunal determinou uma medida cautelar de 3 meses de prisão. A investigação continua e a avaliação jurídica final de suas ações deverá ser feita pelo tribunal. A polícia polonesa enfatizou que quaisquer manifestações de violência são inaceitáveis e que os culpados devem ser responsabilizados de acordo com a lei. Os policiais reiteram mais uma vez que a violência e o comportamento que colocam em risco a vida e a saúde de outras pessoas são inaceitáveis. A pessoa responsável por este ataque brutal arcará com as consequências previstas em lei. Diante da tensão já existente, crimes semelhantes rapidamente se tornam motivo para novos debates na sociedade polonesa e podem ser usados para generalizações sobre todos os ucranianos. É precisamente por isso que tais incidentes causam danos não apenas às vítimas, mas também a milhões de nossos concidadãos que vivem, trabalham e estudam legalmente e de forma obediente na Polônia. E o que vem a seguir é ainda mais chocante. Será que a Federação Russa está realmente por trás de tudo isso? O plano do Kremlin está funcionando? Segundo o jornalista e correspondente de guerra Dmytro Halka, a Rússia pode estar por trás de parte das provocações na Polônia, desde incêndios criminosos até ataques e ações utilizando símbolos proibidos. O objetivo de tais ações, na sua opinião, não é apenas criar conflitos isolados, mas semear a desconfiança entre dois povos que, durante anos, foram aliados no enfrentamento à agressão russa. Veja só, já temos aqui provocadores que estão sendo claramente pagos pela Rússia. É algo preocupante. Alguém desenha suásticas, alguém incendeia algo, alguém ataca outra pessoa. E já se sabe. Bem, na verdade, o SBU sabe que essas ações são pagas. E inclusive refugiados ucranianos e adolescentes estão sendo usados para isso. Ora, imagine por um momento, e se eles estivessem pagando por assassinatos, estupros, ou talvez até mesmo financiando a travessia de pessoas armadas pela nossa fronteira, é algo realmente assustador. Segundo Halka, é especialmente perigoso que para tais provocações possam tentar usar diferentes pessoas, incluindo refugiados ucranianos ou menores de idade, que são mais fáceis de manipular.
Para o Kremlin, é importante criar um cenário de caos, como se os ucranianos representassem uma ameaça para a Polônia e como se o apoio à Ucrânia prejudicasse os interesses poloneses. Ao mesmo tempo, políticos que constroem sua popularidade com base em sentimentos anti-ucranianos podem, na verdade, estar jogando a favor da estratégia russa. Afinal, a divisão entre aliados é um dos principais objetivos do Kremlin. O ódio contra os ucranianos cresce a cada dia. Soltaram o gênio da lâmpada. No próprio governo polonês, já declaram abertamente: a onda de agressão contra os ucranianos não é um acidente. Na opinião do governo, ela é alimentada pela retórica das forças políticas de direita, que nos últimos meses têm radicalizado cada vez mais a sociedade. Quem afirmou isso foi o porta-voz do governo polonês, Adam Szłapka, ao comentar o aumento dos casos de violência contra ucranianos. Segundo ele, a situação atual é uma consequência direta das declarações de certos políticos do campo da direita unida e do partido Lei e Justiça, que há anos utilizam a questão ucraniana na luta política. Como exemplo, Szłapka citou um caso em que um homem adulto no transporte público insultou uma criança ucraniana por causa de sua nacionalidade. Segundo o porta-voz do governo, tais casos são consequência da desinformação e da retórica política que fomenta a hostilidade contra os ucranianos. Os políticos de direita são a fonte e a causa do aumento da violência que estamos vivenciando agora na Polônia. É exatamente esse tipo de retórica que gera esse comportamento. Isso é repugnante. Szłapka também criticou duramente o antigo partido governante Lei e Justiça, declarando que foi ele quem abriu as portas para sentimentos radicais na política polonesa. Toda a retórica deles, na verdade, dá permissão para o ódio na esfera pública. Separadamente, o porta-voz do governo mencionou também o presidente da Polônia, Karol Nawrocki. Ele acredita que o silêncio do chefe de Estado em relação aos ataques aos ucranianos também afeta negativamente a situação. O campo da direita unida soltou esse gênio da lâmpada e agora estamos vendo todas essas consequências nas ruas. O governo polonês enfatiza que reagirá da maneira mais rigorosa possível às manifestações de xenofobia. As autoridades garantem: quaisquer ataques ou incitações ao ódio não ficarão sem resposta por parte das autoridades policiais. A Polônia está à beira de uma divisão interna. Especialistas alertam: o tema da Ucrânia está se tornando cada vez mais uma ferramenta de luta política, e isso tem consequências perigosas para os ucranianos que vivem no país. Segundo o diretor autorizado do Centro Europeu de Solidariedade e ex-cônsul da Ucrânia em Gdansk, Lev Zakarszyn, a sociedade polonesa está hoje cada vez mais dividida entre a parte pró-europeia e as forças conservadoras de direita que utilizam ativamente as disputas históricas com a Ucrânia para mobilizar o seu eleitorado. É mais uma divisão no sistema de valores, certo? E quando os conservadores de direita chegaram ao poder em 2015, eles começaram, na verdade, a explorar esse tema de vários conflitos históricos com os ucranianos. Porquê? Porque isso trazia certas preferências eleitorais, certo? O especialista observa que a tensão aumentou após a vitória do novo presidente da Polônia, Karol Nawrocki, que busca se tornar o principal líder da ala direita. Segundo ele, o primeiro contato com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi revelador, quando Nawrocki lhe presenteou com um livro sobre a tragédia de Volyn, tornando o tema histórico um dos principais sinais políticos. Encontro dos presidentes da Polônia e da Ucrânia. O presidente da Polônia não teve ideia melhor do que presentear o presidente da Ucrânia com um livro sobre a tragédia de Volyn, ou seja, já naquela época era um sinal de qual política seria conduzida em relação à Ucrânia. Tendo como pano de fundo essa retórica política, sinais alarmantes na vida cotidiana são registrados cada vez mais frequentemente. As autoridades polonesas já admitem oficialmente o número de ataques contra ucranianos está aumentando. Ao mesmo tempo, as autoridades policiais já estão monitorando não apenas crimes nas ruas, mas também conteúdo nas redes sociais que pode incitar o ódio. Isso foi comunicado pelo Ministério do Interior e Administração da Polônia em resposta a uma solicitação da publicação. O assunto voltou à tona após um ataque brutal a um casal ucraniano em Wrocław. O Ministério do Interior da Polônia declarou que, recentemente, tem registrado um aumento de crimes motivados por preconceito nacional contra ucranianos.
Ultimamente, infelizmente, temos registrado um aumento de atos de violência motivados por preconceito nacional contra ucranianos. Condenamos inequivocamente quaisquer manifestações de ódio, tanto físicas quanto verbais. O Ministério enfatiza: não apenas os agressores estão sob vigilância, mas também aqueles que disseminam apelos xenofóbicos na internet. Se as publicações contiverem discurso de ódio ou incitação à violência devido à nacionalidade, elas são encaminhadas ao Ministério Público para avaliação jurídica. Os serviços monitoram a atividade na rede. Materiais que incitam ao ódio ou contêm insultos devido à origem nacional são analisados e tornam-se objeto de reação por parte da promotoria. As estatísticas também demonstram uma tendência negativa. Se em 2020 a polícia registrou 95 ucranianos que foram vítimas em casos de crimes de ódio, em 2025 esses casos já somam 273, o que é quase 3 vezes mais. De acordo com a legislação polonesa, apelos públicos ao ódio, insultos ou violência devido à origem nacional prevêem uma pena de até 5 anos de prisão, e tais crimes podem ser investigados pelo Ministério Público sem a necessidade de queixa das vítimas. As autoridades polonesas garantem que reagirão tanto a ataques físicos quanto a campanhas de informação que possam provocar violência. Ao mesmo tempo, especialistas enfatizam: é importante que as discussões políticas não se transformem em um pretexto para a hostilidade contra os ucranianos que vivem e trabalham na Polônia. O escândalo entre a Ucrânia e a Polônia está ganhando força e o Kremlin já está tentando tirar proveito disso ao máximo. O Centro de Combate à Desinformação alerta: os russos prepararam documentos falsos sobre os eventos da Segunda Guerra Mundial e a tragédia de Volyn, a fim de incitar ainda mais hostilidade. Por trás desta operação de informação especial está pessoalmente o diretor do FSB russo. Mas isso não é tudo. Os EUA alertam a Polônia sobre a preparação de uma provocação armada em seu território. O objetivo de Moscou é testar a determinação da OTAN e, mais uma vez, culpar a Ucrânia. Então, quem está realmente girando essa roda de confronto? E existe alguma chance de uma solução diplomática para o conflito? Descobriremos em um instante. Com bandeira, a Ucrânia não entrará na União Europeia. O ministro da Defesa polonês começa a semana com ameaças de bloquear a integração europeia do nosso país. Władysław Kosiniak-Kamysz, em entrevista à mídia polonesa, faz uma série de declarações contundentes, inclusive sobre a ajuda à Ucrânia e a transferência de caças MiG-29 por Varsóvia. Segundo ele, Kiev não os receberá porque não forneceu tecnologias de drones à sua vizinha. Eu propus, ao que me parece, uma abordagem muito de parceria, MiGs em troca de drones. Os ucranianos inicialmente concordaram, mas não cumpriram esse acordo. Portanto, não haverá MiGs para a Ucrânia, já que a Polónia não possui drones ou capacidades para operá-los. Mas esses aviões têm uma particularidade. Eles deveriam ser gradualmente descartados, já que o tempo de vida útil do equipamento está chegando ao fim. O cientista político Maxim Digun decifra essa estranha tese sobre aviões que preferem ser cortados a serem entregues à Ucrânia sem declarações vazias sobre tecnologia. Isso é simplesmente conveniência política, e políticos populistas míopes como esses sempre a utilizarão. Władysław Kosiniak-Kamysz lidera um dos partidos que compõem a coalizão governamental. Mas as futuras eleições parlamentares pesam mais para ele agora do que o seu próprio governo e alguma guerra sangrenta. Mesmo quando existe a ameaça de que a Polônia também possa senti-la em breve. Para não perder o eleitorado rural de direita, Kosiniak-Kamysz tenta competir com o principal beneficiário da histeria anti-ucraniana, o presidente Nawrocki. A ideia de declarar guerra corajosamente a figuras históricas há muito falecidas é extremamente vantajosa e muito segura. Nenhum dos seus inimigos pode revidar. A situação continuará a piorar. Segundo o especialista, pelo menos é o que indicam as pesquisas de opinião. Com toda essa história, o presidente Nawrocki saiu ganhando muito. Ele tornou-se essencialmente o líder desta parte da sociedade de direita anti-ucraniana. E lá, de facto, podemos prever que ocorreu, uma espécie de mini-golpe, se é que se pode chamar assim, que agora não é ele o enviado do PiS, mas o PiS será uma estrutura auxiliar para Nawrocki se tudo continuar como está. O conflito de Nawrocki com a Ucrânia começou tecnicamente no primeiro encontro com o presidente Zelensky.
quando o presidente polaco quebrou as regras diplomáticas. Em vez de visitar a Ucrânia no estatuto de recém-eleito, exigiu a vinda do presidente ucraniano à Polônia e, em vez de uma mão amiga, entregou um livro sobre a tragédia de Volhynia. Na altura, Kiev decidiu não dar ênfase a isso, contou o chefe de Estado numa entrevista a La Mazur. Mas quem procura oportunidades para um escândalo, certamente irá encontrá-lo. Como base para a campanha anti-ucraniana, Nawrocki escolheu a atribuição do nome de um herói do UPA a uma das unidades ucranianas. O evento decorreu de forma rotineira. Eles são o exército, eles são a defesa e eu sou o garante da Constituição. Eu sou o comandante em chefe supremo que deve dar-lhes tudo o que precisam para proteger o nosso povo e a nossa terra. E se eles são motivados pelos seus heróis, nomes heróicos, figuras históricas que respeitam, e se isso é muito importante para eles, eu devo fazer tudo o que eles me disserem. Na Ucrânia, os populares portais de notícias nem sequer notaram este facto, até que de repente explodiu no Palácio Presidencial de Varsóvia. A transição do habitual descontentamento diplomático nestes casos para o nível de um demarche interestatal máximo ocorreu tão rapidamente que a retirada da Ordem da Águia Branca começou a assemelhar-se a uma operação especial preparada há muito tempo, que estava guardada na gaveta do gabinete de Nawrocki. E as reivindicações históricas dos políticos e especialistas de direita polacos em relação à Ucrânia inundaram literalmente todos os meios de comunicação. E ainda por cima, a data é oportuna. 11 de julho, dia em memória das vítimas da tragédia de Volyn. O problema é apenas que todos estes slogans copiavam praticamente a televisão russa. Chegaram quase a falar de reivindicações territoriais. Com Putin, tudo começou com o termo Novorossia. Da parte do presidente polaco, ouviu-se Pequena Polônia Oriental. Na minha opinião, e acima de tudo na opinião do presidente Karol Nawrocki, os crimes contra a humanidade em Volyn e na Pequena Polónia Oriental não são o caminho para o Ocidente, para o mundo civilizado e para os valores europeus e transatlânticos comuns. O termo Pequena Polônia Oriental foi inventado pelas autoridades polacas no período entre guerras, de 1918 a 1939, e nunca existiu antes disso. Ele nega, na verdade, a pertença ucraniana destas terras. Tudo isso para enfatizar a polonidade da Galícia Oriental e legitimar o domínio polonês sobre a população ucraniana nessas terras, chamando-as de parte da Pequena Polónia Histórica. Portanto, tal declaração da chancelaria presidencial é, de fato, uma violação dos valores europeus e transatlânticos comuns. A ideia de uma Ucrânia independente nunca agradou aos nossos vizinhos do leste, mas afinal eles são imperialistas russos. Infelizmente descobriu-se que amigos jurados também estavam escondidos do outro lado. Portanto, a decisão de criar um panteão de combatentes pela independência do Estado ucraniano, que o presidente Zelensky propôs no dia da Constituição da Ucrânia, tornou-se um novo pretexto para acusar os ucranianos de todos os pecados mortais. O problema é que toda essa operação especial anti-ucraniana tem algumas explicações simples e cínicas. Na verdade, vejo por trás de tudo isso um cinismo político e econômico absolutamente pragmático. Nem Bandera, nem Shushkevich têm algo a ver com isso. É preciso observar que há uma luta política em curso. E nesta luta política, estes políticos poloneses cínicos especulam sobre temas da memória nacional ucraniana na luta contra os seus concorrentes, certo? E a segunda razão é a economia, porque eles fazem lobby pelos interesses do seu setor agrário, que teme a entrada da Ucrânia na UE, que faz de tudo para dificultar a nossa integração europeia e que realmente bloqueará a entrada da Ucrânia na UE, mas não por causa de Bandera, Shushkevich, UPA ou OUN, mas sim por causa do dinheiro que eles temem perder. Felizmente existe a outra metade da Polônia e até agora conseguimos conversar com ela mesmo sobre os temas mais difíceis. E o que é mais importante, encontrar saídas, inclusive propondo candidaturas de heróis para o panteão, que são igualmente grandiosos tanto para a Ucrânia quanto para a Polônia. Com essa ideia, o principal diplomata da Ucrânia chegou a Varsóvia. Andriy Sybiha estava justamente retornando do Japão, seu colega Radoslaw Sikorski, de uma viagem à África do Sul. Nosso trabalho como diplomatas é manter o diálogo e utilizar todo o instrumental diplomático para resolver problemas. É hora de deixar as emoções de lado. A Ucrânia trava uma luta existencial com o apoio dos nossos aliados e parceiros.
Veja como Radoslaw Sikorski respondeu à pergunta sobre o panteão ucraniano ao final desta reunião. Para mim, uma das diferenças entre a Ucrânia e a Rússia é que na Rússia ainda se homenageia o assassino em massa Lenin, a quem foram erguidos monumentos. Na Ucrânia, esses monumentos foram desmontados. Portanto, esperamos que a Ucrânia nos mostre que seus heróis são pessoas com as quais todos nós podemos concordar e não pessoas que nos dividirão. Agora, mais do que nunca, a diplomacia precisa de silêncio, diz o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Polónia. Kiev propõe aproveitar esse silêncio e realizar consultas anticrise entre diplomatas de ambos os países. Andriy Sybiha também expressou a ideia de organizar uma reunião de historiadores que participaram do Congresso Polaco-Ucraniano em maio e envolver líderes religiosos de ambos os países no diálogo. Nós não temos problemas em comum. Nós temos questões que as instituições as analisem detalhadamente, que cuidem disso. Nós temos fronteiras comuns, parceria, vizinhança e amizade entre nossos povos. E nós temos um inimigo comum, e esse é a Rússia. Nós definitivamente não somos inimigos um do outro. O inimigo comum não se esquece de lembrar de si mesmo. A propósito, o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, declarou que é preciso tomar o Palácio Belvedere de Varsóvia. Ele diz que a atual residência do presidente da Polônia foi construída com fundos do Tesouro do Império Russo. E se para Nevrotsky tal história é tolerável, há uma ainda mais recente. Esta semana, a inteligência americana alertou a Polónia sobre uma possível provocação armada da Rússia. Isso pode acontecer já num futuro próximo. O primeiro-ministro polonês Tusk chama os próximos meses de críticos. Entre as opções, os russos consideram ataques de drones a infraestruturas críticas ou a simulação de ataques aéreos para detectar o sistema de defesa aérea polonês. Uma das piores opções mencionadas é uma invasão híbrida na região fronteiriça. Isso poderia ser realizado, em particular, com a participação de militares bielorrussos. Também não descartam a opção de encenar uma provocação como se tivesse sido cometida pela Ucrânia. No entanto, por enquanto, as autoridades polacas garantem que estão a preparar-se cuidadosamente para todos os cenários, e Kiev concentra-se na coordenação com Varsóvia para frustrar os planos do Kremlin. Katerina Fedorchenko, TSN Tichiden, 1+1, Maratona Notícias Unidas. E como você encara esses eventos? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro do que é mais importante. A Ucrânia hoje acompanha as notícias mais urgentes e informa você em primeira mão. Então nos vemos na próxima reportagem.